vou arriscar aqui um novo tipo de conteúdo aqui pro canal, onde eu vou tentar trazer algumas dicas, principalmente para quem tá começando um negócio, realmente para ajudar vocês nesse início, trazer um pouco da minha experiência também e de uma forma descontraída, então como se fosse um papo de amigo, entendeu? Eu tô indo aqui pro shopping comprar um planner para eu poder me organizar a minha semana, o que eu tenho para fazer. Eu tenho minha empresa principal, que é a Isis Lemos, que é aqui do canal, onde eu vendo meus cursos, onde eu faço publicidade. Eu tenho também agora a loja de semi-joias. Então são muitas coisas que eu tenho que dividir meu tempo. Sou dona de casa também, tenho que cuidar da minha casa e eu tenho que me organizar. E o que eu queria fazer nesse vídeo, como se você tivesse de carona, a gente batendo um papo de amiga aqui. Então eu quero nesse vídeo dar algumas dicas pra vocês, pra você que tá começando principalmente, que eu aprendi ao longo do tempo e que pode te ajudar nesse início, dar uma clareada, tirar alguma dúvida que você tenha talvez, ou te dar até uma tranquilizada. Às vezes você tá muito preocupado com alguma coisa e você tá achando que tem alguma coisa de errado, mas às vezes é assim mesmo. Então vamos lá. A primeira dica que eu tenho pra te dar, se você está começando um negócio e se você nunca teve um negócio antes, se você não tem muito dinheiro para investir no início, se você vai ter que começar sendo muito bem pensadinho e pesquisando muito e não podendo investir muito, provavelmente você vai ter custos maiores. Então no início pode ser que o seu lucro não seja tanto quanto ele pode ser. Na maioria das vezes vai acontecer dessa forma e eu vou te explicar o porquê. Então, por exemplo, lá no meu outro negócio que eu tinha, né, na minha loja de acessórios pet, a gente não tinha um lucro muito bom porque a gente começou como pessoa física, então a gente tinha que comprar pagando o mesmo que qualquer outra pessoa ia lá na loja comprar e os custos saíam muito maiores. Então a gente tem condições piores de pagamento, condições de descontos, né, que às vezes a gente não consegue um desconto porque a gente não tá comprando em quantidade ou a gente não tem um CNPJ. Você vai começar como você pode. E esse começar como você pode significa mais custo no início, significa ter uma margem menor no início. Mas desde o início, o cálculo do seu produto tem que estar dando alguma margem para você trabalhar em cima dele. Você não pode ficar no prejuízo e ficar contando que um dia eu vou reduzir o custo e aí depois vai valer a pena. Não, desde o início tem que, de certa forma, ter alguma margem ali para voltar esse dinheiro para você. Você vai vender esses primeiros produtos, né, esse estoque inicial, e tem que compensar para você vender esses produtos. Então esse é o primeiro ponto. Você vai começar tendo custos maiores, tendo uma margem menor, tá bom? Mas é assim que acontece mesmo. Se você já começar com um lucro muito bom, que ótimo, mas a maioria dos pequenos empreendedores que estão começando não vai ser assim, tá? Vai começar com uma margem menor do que poderia ter. A segunda dica é você estudar sobre o seu nicho, é você entender cada vez mais o seu mercado, sabe? Porque se você tá abrindo uma loja em um nicho que você não conhece, nunca trabalhou nele, você tem que aprender sobre o seu nicho, sobre o seu produto, sobre o processo de fabricação, talvez. Então, eu e a Isa, a gente está estudando bastante sobre o processo de fabricação, né? Por quê? Porque quando a gente entende sobre o nosso nicho, sobre os produtos que a gente vai vender, a gente consegue também tentar descobrir se existem formas de reduzir, quais são as formas, né? Se existem e quais são as formas de reduzir os custos. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente descobriu que a forma que a gente estava comprando nossos produtos para revender não era a melhor forma, era uma das formas mais caras. Então, para a gente ter um lucro maior, a gente não ia conseguir continuando fazendo dessa forma, comprando com esses primeiros fornecedores que a gente encontrou, que vendem muito caro. Por quê? Porque eles vendem o produto pronto pra gente vender. Então a gente pega aquele produto ali, a gente já pode vender do jeito que tá ali. E aí fica caro, né? Então a gente estudou sobre os processos de fabricação pra gente entender quais são os melhores processos, porque de acordo também com o público que a gente quer atingir, com o posicionamento da nossa marca. Então, se a gente quer produto com uma qualidade um pouco maior, como que vai ter uma qualidade maior a semi-joia? Qual é o processo de fabricação que deixa a qualidade maior, que deixa o produto com a cara que a gente quer dar para ele, né? No estilo que a gente quer que ele tenha,
com o acabamento que a gente quer, com a durabilidade, né? Enfim, tudo isso. Então a gente estudou sobre o nosso nicho e a gente descobriu os melhores processos de fabricação, a forma que a gente teria que fazer. Muitas vezes, para você conseguir isso, você vai ter que investir mais. Então, por exemplo, o primeiro estoque que a gente fez, eu falei até no outro vídeo, mostrei valor, tudo, se você tiver interesse em saber, eu mostrei valor e tudo, não tá abrindo. Então, o primeiro estoque que a gente teve foi de 1.000 e pouco, e a gente comprou pouca coisa, então a gente comprou, sei lá, 30 peças, alguma coisa assim. Pra gente reduzir custos, a gente teria que comprar a peça não pronta, pra gente poder dar o acabamento que a gente quisesse, só que pra isso, a Galvânica, que é a empresa que faz o banho de ouro, banho de ródio, banho de prata, né, o banho do metal nobre, a empresa que faz, ela pede um mínimo de peso. Então, o mínimo de peso dá muito estoque. Então, a gente teria que comprar muito mais produto para poder atingir esse mínimo de peso, para poder mandar para fazer o banho da forma que a gente quisesse, com a qualidade que a gente quer que nossa semijoia tenha. Então isso é super legal, né? Mas a gente teve que investir mais. Então, por exemplo, se a gente começou com o nosso estoque primeiro com R$1.000, a gente não ia conseguir começar com R$1.000 fazendo dessa forma que eu tô falando pra vocês hoje. Porque só de produto já vai dar mais que isso pra poder dar o mínimo de peso. Deixa eu acender a luz aqui. Então, estudar sobre o seu nicho é muito importante, tá? Porque você vai descobrindo formas de tentar reduzir custos e até entender mais a fundo sobre o seu produto, sabe? Para você poder saber exatamente o que você está vendendo e poder ter a confiança e a segurança no que você está vendendo. Eu vou lá comprar meu planner. Voltando, eu termino as dicas. Bom, consegui fazer o que eu tinha que fazer, consegui comprar meu planner novo e eu vou dar a última dica para vocês, que é o seguinte: quanto menos você puder investir, mais criativo você precisa ser. Porque a criatividade é uma habilidade que te permite pensar em soluções que vão te fazer economizar. Então, lá na nossa loja, eu até compartilhei no meu Instagram, no projeto Começando uma Loja Online do Zero, que eu tô fazendo no Reels, eu falei sobre isso. Uma solução que eu encontrei pra gente economizar bastante dinheiro no início, que foram com alguns personalizados. Então, pra gente vender nossas semijoias, a gente precisava de uma cartelinha pra poder colocar elas dentro do saquinho para poder vender. Então a gente não vai simplesmente pegar o brinco e tacar lá na caixa de qualquer jeito. Ele tem que estar bonitinho. Só que a gente pesquisando, né, fazendo orçamento em várias gráficas aqui da cidade, o que a gente se deu conta? Que a quantidade mínima que eles pediam era muito grande. Então, por mais que o preço saísse barato a unidade, a gente ia ter que investir muito porque a quantidade era muito grande que a gente tinha que fazer. Então, a gente tinha que fazer no mínimo 500 unidades em todas que eu pesquisei. Não tinha nenhuma que fazia menos do que isso. Imagina, fazer 500 unidades de brinco, só pra brinco que tem que ter aquela cartelinha com furinho, mais 500 unidades daquela que não tem o furinho, pra poder botar anel, piercing fake, essas coisas menorzinhas. É porque a gente não começou com colar, mas se eu começasse com colar também, a gente ia ter que fazer mais 500 só pra botar o colar, né? Ia ter que investir em pelo menos 1.000 unidades desses negócios aí. 500 pra brinco com furinho e 500 sem furinho pra colocar outras coisas. Só que aí o que acontece? A gente ia ter que investir mais dinheiro. E a gente queria o quê? Economizar. Eu pensei, em vez de fazer uma cartelinha pronta, será que eu tenho como eu fazer minha própria cartelinha? Eu pensei, né? Porque a cartelinha de brinco com furinho e tudo, ela é mais cara. Ela dá mais trabalho pra fazer, né? Tem que ter o moldezinho, tem que cortar todas e tal, blá blá blá. Então ela dá mais trabalho, ela é mais cara. Aí eu pensei, e se eu fizesse uma cartelinha sem o furo, que aí eu posso usar para todos os produtos e quando fosse para brinco eu furasse? Aí eu, boa ideia. E aí eu pensei, e como que eu vou fazer para começar com poucas unidades? E aí o que eu fiz? Lembrei da gráfica que eu fiz online, os produtos da minha outra empresa. Eu fiz banner, eu fiz cartão de visita, eu fiz tudo na print, eu fazia o design, aí a print fazia para mim. E aí eu falei, é verdade, a print consegue fazer em poucas unidades. Então a gente foi e escolheu fazer na primeira vez 100 unidades. E aí, ao invés de fazer a cartelinha própria para brinco com furinho, eu tive a ideia de fazer cartão de visita, porque cartão de visita é muito mais barato. Então eu fiz cartõezinhos de visita no formato que eu queria, no tamanho que eu queria, porque dá pra personalizar tudo lá na print, não é publi, mas poderia, tá? Tô brincando. Ou não. E aí foi uma solução que a gente encontrou, apesar de a unidade sair um pouco mais caro, porque quanto mais unidades você faz, mais barato fica. É aquilo que eu falei.
quanto menos dinheiro você tem para investir, mais caro vai ser o início, né? O custo vai ser maior de tudo, porque você vai poder investir em menos coisas, então você vai ter preços maiores. Quanto mais você compra, mais chance de ter desconto e de terem preços melhores. Então a gente sim pagou um pouco mais caro, mas sai muito mais barato do que a gente pagaria se a gente fosse fazer numa gráfica normal e tivesse que fazer 500 unidades no mínimo. Então eu fiz tudo em modelinho cartão de visita, lá no Instagram compartilhei tudo, tamanho, qual foi a configuração, lá na print, tudo direitinho. Já fizemos outro pedido, então agora a gente já pediu certinho a de brinco, a de colar e mais dessa sem nada que a gente continua utilizando. Então assim, não tá podendo investir muito? Pensa aí no que você precisa e fala, será que tem como fazer isso de uma forma mais barata? Como que será que eu posso substituir isso daqui? Então, fica pensando ali, né? Fica olhando outros empreendedores, se inspira em outras pessoas para ver como que funciona. Às vezes você tem ideias também, né? Então essas eram as dicas que eu queria dar aqui pra vocês nesse vídeo. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Eu falei pra vocês, né? Tô testando um modelo novo de vídeo aqui, que eu posso fazer em qualquer lugar, qualquer hora, sem muita produção, sem luz, sem nananã, entendeu? Não sei nem se vai dar certo esse vídeo aqui, mas tô fazendo. Como se eu estivesse te dando uma carona e a gente estivesse batendo um papo sobre isso, entendeu? Se você gosta desse tipo de vídeo menos produzido, mas com conteúdo, com dica legal e tal, deixa aqui o seu curtir pra eu poder saber que você gostou desse tipo de vídeo. E se você tiver alguma sugestão do que eu posso trazer, o que você gostaria de saber sobre o início de um negócio, esse tipo de coisa, coloca aqui nos comentários pra eu saber, porque eu sempre leio os comentários de vocês e a maioria dos vídeos são sugestões de vocês, tá? Então se inscreve também aqui no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder quando eu postar um vídeo novo. Quem sabe eu faço um vídeo da sua sugestão. E me segue lá no Instagram, onde eu tenho mais conteúdos pra te ajudar, onde eu tô sempre respondendo as perguntinhas dos meus seguidores lá também, tá bom? E às vezes eu consigo conversar mais fácil com você lá do que aqui no YouTube, né? Então é isso. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!